A morte do apresentador Silvio Santos também repercute em outros países, por isso a gente vai agora com a Mariana Giangiacomo. Ela quem vem ao vivo com a gente, não é, Mariana? Para que nós possamos conversar um pouco e você nos contar. Mariana que está ao vivo de Nova York. Bem-vinda, minha querida. Nós somos, e você também, nós somos um efeito também da programação infantil do SBT. Então nós somos um efeito das escolhas do Silvio Santos. Elisa, pois é, olha, eu sou sua fã desde criança, finalmente tenho o espaço para te contar, né? E, claro, querida, nessa ocasião triste, mas posso te dizer isso, que a primeira vez que a gente entrou ao vivo, eu falei, meu Deus, eu vou entrar ao vivo com a Fran, né? Então, é interessante realmente a gente observar isso, né? E prova dos impactos, claro, de Silvio Santos até hoje, né? Na história da TV brasileira e, então, trazendo um pouquinho desses impactos aqui nos Estados Unidos, né? Porque Silvio Santos foi pauta, viu, aqui nos Estados Unidos. Achei interessante, estava fazendo aqui uma pesquisa antes de entrar ao vivo, né? Claro, a gente acompanhando a repercussão internacional. Eu achei até matéria, na verdade, de 1989 do New York Times falando sobre Silvio Santos. Mas antes disso, vamos trazer um pouco então da repercussão internacional. Olha, a ABC News e a Bloomberg publicaram textos falando sobre a morte de Silvio Santos. Na ABC News, o nome, a lenda do entretenimento brasileiro, Silvio Santos morre aos 93 anos de idade. E na linha fina, conhecido pelo sorriso e pela frase "Quem quer dinheiro aqui nos Estados Unidos? Who wants money?". Nesse texto, os jornalistas lembram, né, claro que Silvio Santos era o dono do SBT, falam sobre os programas de domingo, falam sobre Show do Milhão, Show of the Million, traduziram aqui o nome, também a Casa dos Artistas, Artists House, e lembram também nesse texto que em 2013 Silvio Santos foi comparado a Oprah Winfrey e George Lucas pela revista Forbes. E aí entra o que eu achei interessante nessa matéria de 1989 do New York Times, claro, lembrando a tentativa de Silvio Santos a concorrer às eleições naquele ano, né? A tentativa que foi barrada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nessa matéria, o New York Times dizia que uma das maiores personalidades da televisão brasileira queria concorrer às eleições e que as pesquisas mostravam que ele tinha altas chances, sim, de ganhar. E aí essa matéria ia fazendo um perfil de Silvio Santos, falando sobre como ele era conhecido pelo sorriso. Dizia aqui que ele era um vendedor, né, um street vendor, então um vendedor das ruas que se transformou em um showman. Olha só, isso em 1989 no New York Times. Disse que ele era muito querido por milhões de brasileiros que passavam os domingos ligados na televisão acompanhando o Silvio Santos. E aí achei interessante também como eles descrevem os programas, dizendo aqui a programação de 10 horas do SBT, de jogos, de bandas de samba, então apresentações musicais e mulheres seminuas. Então isso em 1989, o texto do New York Times descrevendo a programação de Silvio Santos, né, falando sobre esse apelo que ele tinha enorme para grande parte da população brasileira e as intenções na política, né? Então isso lá atrás em 89. E aí mais tarde também, com a ajuda da nossa produção, a Mariana Catucci também encontrou ali uma outra matéria do The Guardian de 2001, repercutindo o sequestro da filha de Silvio Santos, que parou o Brasil e repercutiu também internacionalmente. Então, olha só, né? Silvio Santos era essa personalidade da mídia, né? Claro, a gente está falando muito aqui dos impactos dele na TV brasileira, mas ele sempre aparecia aqui vez ou outra, né? Aqui nos jornais americanos, na imprensa internacional, acabava chamando a atenção. Claro, Silvio Santos, que também tinha muitas semelhanças com outros apresentadores de TV aqui dos Estados Unidos, né, de programas, enfim. Então, a gente observa como a imprensa internacional tratava a figura de Silvio Santos lá atrás, na década de 80, e como lembra, então, o legado dele hoje, lembra toda essa trajetória hoje, no dia da morte dele, e traduzindo, né, os nomes dos programas e até o bordão "Quem quer dinheiro? Who wants money?", aqui traduzido pelos jornalistas da Bloomberg e também do ABC News, que noticiaram a morte de Silvio Santos. Elisa.